Olá a todos, eu sou o Ricardo Costacchi, o autor do livro O Círculo de Pedra, As Lendas Vivem. Eu estou aqui a convite da Miloca para responder a algumas perguntas que ela me enviou. Então vamos lá. A primeira é: como surgiu a ideia de escrever O Círculo de Pedra? Bem, ao longo da minha vida eu criei muitas histórias, talvez centenas delas. E várias foram para entreter os meus filhos enquanto eles ainda eram pequenos. No entanto, eles cresceram. E agora, para quem contar essas histórias? Então surgiu a oportunidade de transformar algumas dessas ideias em livro. E a primeira aposta foi O Círculo de Pedra. Um épico de 600 páginas, o primeiro volume, uma grande jornada, e que o desfecho se dará no segundo volume que já está sendo escrito. Aí ela pergunta também, quais foram as suas inspirações em relação aos personagens e à história em si? Bom, eu sou formado em História e Geografia, mas também eu tenho uma paixão muito grande pela astronomia, a geologia, a arqueologia e a mitologia. Unindo essas áreas do conhecimento, foram surgindo as inspirações que proporcionaram a criação do livro O Círculo de Pedra. A terceira pergunta é: entre todos os personagens, qual você gosta mais e por quê? Bem, gente, nesse caso, para quem cria uma história, cria os personagens, é muito difícil dizer qual aquele personagem que gosta mais. É como se a gente estivesse lidando com os filhos da gente. Qual o filho que a gente gosta mais? Fica difícil responder, né? Mas mesmo assim eu não vou fugir dessa pergunta, não. Dentre os personagens que eu mais gosto, eu tenho um carinho muito especial por um personagem, um comandante Falgar chamado Huror. Ele é bravo, destemido, valente, mas também é muito afetuoso. Esse personagem, para quem tiver a oportunidade de ler, talvez concorde com o que eu estou falando. É um personagem bastante atraente. Você gostaria de falar alguma curiosidade sobre o livro? Bem, vamos lá. Uma curiosidade é: todos os personagens eles são fictícios, com exceção de um, que se chama Percy Harrison Fawcett. Fawcett existiu realmente. Ele nasceu no século XIX, era um desbravador, um explorador inglês, e viajou por diversos lugares no mundo. E ultimamente, no início do século XX, ele viveu na América do Sul, principalmente no Brasil e na floresta amazônica. Ele era atraído pela ideia, por uma lenda que existia na época e que ainda existe, a lenda da cidade perdida de El Dorado. Uma cidade toda coberta de ouro, telhados, ruas, tudo feito de ouro. Ele perseguiu essa lenda, tentou encontrar essa cidade, viajou por dentro da floresta amazônica, seguindo os indícios e as pistas que existiam na época. Misteriosamente, ele desapareceu em 1925, juntamente com seu filho e um amigo. E nunca mais eles foram encontrados. Daí surgiu também a lenda de Percy Harrison Fawcett. Conta-se que ele seria um membro da Sociedade do Círculo de Pedra. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai encontrar mais detalhes sobre essa história. Outra pergunta é: o Círculo de Pedra atingiu as suas expectativas? Bem, se nós levarmos em conta a venda, está muito longe disso. Porque para vender livro no Brasil não é fácil, né? Mas, aos poucos, isso está acontecendo. Mas depende muito de divulgação, muitas parcerias com os blogueiros literários, e isso vai se conquistando aos poucos. É claro que o livro tem que ter qualidade, tem que ter uma história interessante, mas a gente acaba chegando lá. Agora, se você levar em conta
que essa expectativa é a crítica por parte do leitor, eu estou achando muito legal. É claro que eu não vou agradar a todos, mas as resenhas que estão saindo, a maioria delas está sendo muito positiva. É aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Mas o conselho que eu dou para quem escreve um livro e o publica é que seja determinado, seja persistente e não desista nunca. Como você lida com as críticas sobre a sua obra? Eu lido muito bem, eu não tenho problema algum não. Eu acho que a crítica ela é necessária, tanto para apontar os erros, quanto para dar ideias novas para que possamos melhorar o nosso trabalho. É claro que eu gostaria que acontecesse mais elogios com relação à minha obra, né? Mas nem sempre isso não é possível. Até porque os gostos são diferentes. Tem pessoas que gostam mais da literatura policial, outras gostam mais do romance, das histórias de amor. E você não vai agradar a todos, porque o meu gênero é a literatura fantástica, a fantasia, a ficção científica, o terror. É por esse caminho que eu trilho. E eu não vou agradar a todo mundo, não tem jeito, né? Então por isso que eu não tenho problema nenhum com crítica. Podem criticar à vontade, apontem os erros, me ajudem nesse aspecto aí, que eu ouço com o maior carinho, vou acatar aquilo que eu considerar importante e vamos em frente. Como será a continuação de O Círculo de Pedra? Pode nos adiantar um pouquinho sobre o que vai acontecer? Bem, a continuação se dará num segundo volume de aproximadamente 600 páginas também, de muita aventura, muita fantasia e muitos mistérios que serão respondidos nesse segundo volume. Outros personagens, outras criaturas, outras lendas surgirão. Eu já escrevi 1/4 do livro, mas volta e meia eu tenho que revisar o que eu já escrevi. É um trabalho árduo, mas feito com muito carinho e muito empenho para que o segundo volume seja tão bom quanto o primeiro. Podem ter certeza disso. Bom, gente, essas foram as perguntas que a Miloca me enviou. Queria agradecer muito a você, Miloca, pela oportunidade de conversar um pouco com seus leitores, com seus amigos. Podem esperar que daqui a mais algum tempo eu vou dar notícias sobre a continuidade desse livro, sobre o desfecho do Círculo de Pedra. E já posso adiantar para vocês o seguinte: outros livros estão na fila de produção. Livros de terror e livros de ficção científica. Essas obras, dentro em breve, eu darei uma palhinha para vocês. Ok? Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, um grande abraço a todos e até a próxima.